Olá meus heróis, tudo bem com vocês? Eu geralmente venho aqui para falar um pouco de Star Wars, filmes da Marvel e da DC e também de animes, mas hoje eu vim falar de fantasia e mais especificamente da série A Roda do Tempo, que agora está ganhando uma adaptação pela Amazon e chega agora já em 19 de novembro. Eu achei importante fazer esse vídeo introdutório aqui sobre o que é A Roda do Tempo, porque eu acho que é uma série não tão conhecida no Brasil, apesar de ser muito grande lá fora, e eu acho que com a série chegando aí, ela vai ganhar o destaque que ela merece, porque não apenas é um grande trabalho lá fora, como também é minha série favorita de livros, e eu sei que eu vou ser um pouco biased aqui defendendo ela, mas ela é legal e deem sim uma chance a esse trabalho enorme que é A Roda do Tempo. Mas vamos começar pelo começo, né? O que é A Roda do Tempo? Ela é uma série de livros de fantasia escrita pelo falecido Robert Jordan, que tem aí 14 livros na sua história principal, mais um livro prequel e 2 livros auxiliares. Então a gente tem uma história grande aí, com vários livros grandes inclusive também, porque o primeiro livro começa lá com 800 páginas e depois disso ele só vai deslanchando e aumentando. Tem livros aí até de mais de 1000 páginas. E eu fiz questão de falar aqui falecido, porque o Robert Jordan faleceu enquanto escrevia os livros e ele não conseguiu terminar eles. Mas, por sorte, a esposa e editora dele conseguiu chamar o Brandon Sanderson, que é outro autor de fantasia, para completar a história. Ele foi lá nas anotações e todos os materiais que Robert Jordan tinha deixado para trás e conseguiu fazer um compilado disso num grande livro final, mas ele achou que seria muita coisa e muita história para ser contada em um livro só e dividiu esse final em 3 partes, então aí completando os 14 livros da história principal. Apesar do primeiro livro ter sido lançado lá em 1990, com O Olho do Mundo, a série acabou apenas em 2013, então é uma coisa meio recente ainda, eu entendo que muita gente não conheça, e no Brasil ainda, a série ainda está sendo lançada, com o lançamento do último livro, inclusive esse ano, que foi o 7º livro, que é Uma Coroa de Espadas, e a gente vai ter uma continuação lançada pela Intrínseca com sorte. Eu mesmo comecei a ler a série pela Intrínseca, lá quando eles lançaram o primeiro livro, eu peguei pra ler, gostei muito, me identifiquei, e fiquei esperando também as continuações naquele desespero assim, sem saber se ia ter ou não. Eu sempre que tinha evento eu ia lá, perguntava pra eles, vai ter continuação? Estão fazendo? Eles falavam, vai, calma, calma. Eu esperei, aguardei, eles continuaram lançando e com sorte aí e com a série, eles vão sim continuar e terminar esses 14 livros pelo menos. Bom, como eu já mencionei aqui, é minha série favorita e tal, mas eu acho que tem uma importância dela sair agora, eu acho que é importante falar dela, porque, como eu falei, ela é uma série grande, né? Ela é grande em número de livros e em tamanho, mas ela é grande também pela importância dela, porque o Robert Jordan, ele respira muito do que Tolkien falou, ele se inspira muito no que Tolkien fez, e inclusive ele recebeu a alcunha de Tolkien americano. Mas em maneira nenhuma eu tô querendo comparar os dois e dizer que estão no mesmo nível, até porque Tolkien é o pai da fantasia, ele tem lá Hobbit, Senhor dos Anéis, começando muitos anos antes, e a gente sabe a importância que ele tem, mas o Robert Jordan tem uma importância também lá nos Estados Unidos, e foi por isso que ele ganhou essa alcunha, e também porque a história dele é muito grandiosa, ela é muito complexa e muito bem explorada. Ele trabalha com um mundo muito bem dissecado, com cidades bem diferentes e bem únicas, usando elementos da nossa própria cultura e do nosso mundo, e também elementos inventados por ele, mas ele consegue trazer isso de uma maneira muito bem, sabe, explicada, muito bem mostrada pra quem tá lendo, e eu acho que ele conseguiu explorar bem esse mundo dele, porque várias vezes a gente vê autores criando mundos legais, mas deixando várias coisas de lado. Por exemplo, Harry Potter, eu gostaria de ver mais coisas diferentes acontecendo lá, mas eu achei que ficou simples, a franquia original é mais simples, apesar de eu gostar bastante, mas é o que tem. O Robert Jordan, por exemplo, ele explora muito bem tudo que ele fez, explora muito bem também os quase 3.000 personagens nomeados que ele tem, que apesar de a gente ter um grupo mais seleto de personagens principais, são quase 3.000 de pessoas ali que ele deu nome, deu história e trabalhou ao longo dos 14 livros. Ele sabe fazer isso muito bem, inclusive ele sabe contar as histórias desses personagens de uma maneira, sabe, quase que simultânea. Por exemplo, lá no primeiro livro, O Olho do Mundo, a gente começa a história com um grupo grande de pessoas e esse grupo acaba se separando. Então a gente começa a acompanhar a história de cada grupo e no momento que você começa com o primeiro grupo, você vai lá, se interessa, tá acompanhando o personagem, aí vai, do nada, corta. A gente segue pro próximo e você fala, pô, eu queria continuar ali. Só que a próxima história é tão interessante que você se liga nela, fica querendo mais da outra, até que chega mais uma que também é interessante, e o Robert Jordan consegue manter isso bem fluido e natural com a história. Eu gosto de como ele faz isso, e eu acho que foi uma das coisas principais que me prendeu a esse mundo de fantasia que ele criou. Outras 2 coisas importantes que eu gostaria de mencionar são a importância que o Robert dá às mulheres na história dele, porque elas têm sim muito destaque, não apenas no começo com todas as mulheres de faixas diferentes, de áreas diferentes, como também das próprias bruxas da história, que são as Aes Sedai, que são as mulheres que conseguem tocar magia, né? Que conseguem usar a magia e tocar a fonte verdadeira, como eles chamam na história. E apesar delas no começo da história serem algo mais misterioso e não tão presente, ao longo dos livros elas vão ganhando importância. Já no segundo livro, inclusive, elas têm um papel bem mais central
E aí, à medida que a história se desenvolve, também se desenvolvem as Aes Sedai. E falando em magia, o sistema de magia criado por Robert Jordan é muito interessante, porque apesar de ser complexo, ele consegue trazer isso de uma maneira bem simples e explorar bem também. Eu acho que o sistema de magia, ele é quase que dá pra você entender que ele é real, apesar de que magia real é uma coisa que infelizmente a gente não consegue dizer que é, mas ele trata de uma maneira bem mundana. Eu acho interessante também que ele chama a magia de fonte verdadeira lá, e essa fonte verdadeira ela se divide em duas metades, a sua metade masculina e feminina, que é o Saidar e Saidin. Ele trata os dois de maneiras diferentes na história, e aí a gente vê aí como os homens e as mulheres usam magia de maneiras diferentes. As mulheres tocam a magia de uma maneira muito mais fácil e os homens já com a loucura envolvida, e ele trabalha isso ao longo da história, mas eu não vou dar muito spoiler aqui não. Vou deixar pra série se você ainda não conhece os livros. E falando em spoiler, eu não quero me adentrar muito na história justamente pra não estragar nada, já que a Amazon tá fazendo um trabalho um pouco diferente e focado em outra coisa pra ficar um pouco diferente dos livros e funcionar melhor em série também. Então eu acho que se eu contar muito da história vai estragar a experiência. Mas é importante sim contar pelo menos a base da história e de como funciona esse mundo. Basicamente, nesse universo, o tempo se passa como se fosse numa roda, né? Uma roda do tempo, como está no nome do livro. E nessa roda do tempo, existem 7 grandes eras e a história se passa na terceira era. Eles falam que é uma era que já passada, é uma era que ainda vai acontecer, aí você fica meio confuso assim, mas basicamente a roda do tempo gira, né? Ela não para de girar nunca, então cada era que passa segue a nova era, chegou na 7ª era, recomeça. A história não vai se repetir exatamente como aconteceu antes, mas é quase que ela tá presa nesse esquema aí, e por mais que eventos sejam diferentes no meio disso aí, cada era tem a sua especificidade. Por exemplo, lá no livro o Robert dá várias pistas de que a primeira era seria o nosso mundo. Pode ter sido uma primeira era que já passou, uma primeira era que ainda vai vir, mas em teoria a roda do tempo se passa sim no nosso mundo, apesar de que na terceira era, onde se passa um livro, a história já é um pouco mais medieval, um pouco mais Senhor dos Anéis. O que a gente sabe é que a Luz, o criador, criou a roda do tempo e aprisionou a sombra lá, o tenebroso, como eles chamam, e ele tá preso sem poder interferir tanto quanto ele gostaria. Só que agora na terceira era ele tá se soltando da prisão dele, e agora a gente tem que esperar o retorno do dragão renascido, que é uma figura que surge justamente para lutar contra o Tenebroso, para poder batalhar ele nessa terceira era. O mote da história é exatamente isso, é o surgimento do dragão, o renascimento dele, e no começo você não sabe quem é, apesar de que o livro deixa isso um pouco mais óbvio, mas eu acho que a Amazon vai fazer um pouco de mistério em cima disso, e inclusive vai trabalhar em cima dos 5 personagens que começam lá nos Dois Rios, que é uma região mais de campo, mais de colheita, assim, que não tem tanto contato com o mundo. Um desses 5 vai se revelar como o dragão renascido em algum momento da história, pode ser no final da primeira temporada, pode ser que eles deixem pra segunda, mas com certeza isso vai acontecer. Pelo que eles já mostraram no trailer, eles vão manter um pouco escondido quem vai ser o dragão renascido. Eu acho interessante eles fazerem isso, e é exatamente por isso que eu não quero entrar muito na questão da história do primeiro livro, principalmente, apesar de que a série vai sim pegar elementos de vários livros, aparentemente eles vão mesclar um pouco das coisas, até porque faz sentido, né, gente? É uma adaptação, não tem como pegar o livro inteiro e transpor ele na tela, então eles vão tirar coisas, colocar coisas e trabalhar da maneira possível para fazer a história mais palatável possível. Se com toda essa informação está um pouco confuso ainda, basicamente tem lá uma região que é os Dois Rios, onde tem um monte de camponês. Vai chegar uma figura que vai levar esses camponeses embora, porque esses camponeses aí parece que tem uma ligação com o padrão aí é o que a roda tece, é o tempo passando, então esses camponeses aí têm uma importância, eles estão indo numa jornada, e é exatamente essa jornada aí que a gente vai ver se desenrolar. E assim como o Senhor dos Anéis, a gente tem lá a jornada do Frodo, que sai do condado, vai em Valfenda e vê todas as coisas diferentes que ele nunca tinha imaginado ver lá no mundinho dele. A Roda do Tempo faz a mesma coisa. Ele pega esses camponeses e leva eles para um grande mundo, e leva eles para cidades e conhecerem todas as maneiras de coisas boas e ruins, principalmente, porque eles estão sim sendo caçados pelo Tenebroso. Agora eu quero ver como eles vão fazer isso na Amazon, porque pode ser que eles queiram cortar algumas coisas, eles vão cortar, mas eu acho que o principal da história, que são esses jovens indo atrás do destino deles, vai ser o mote principal da série, e é o que eu quero ver sendo desenvolvido, por mais que tenham várias diferenças na adaptação. Algumas mudanças que eu já ouvi, por exemplo, é o destaque que eles vão dar para as Aes Sedai logo no começo vai ser bem maior. Eu acho legal isso, porque elas só começam a aparecer mais pro segundo livro, e já trazerem elas pro começo é interessante, porque é uma coisa diferente que o livro trata bem, então eu acho que a série vai conseguir trabalhar isso bem, e vai conseguir trazer um público diferente também para acompanhar a série, e quem sabe também se interessar pelos livros e ir atrás deles. E você? Você já conhecia os livros? Já conhecia pelo menos a história, ou já sabia da série?
Deixa aqui nos comentários o que você achou e o que você acha também que vai ser feito na série e o que você espera também, né? Pode ser que aconteça uma coisa completamente diferente aqui do que tá nos livros, ou eles consigam respeitar bem, que pra mim é a parte importante, eles conseguirem respeitar a história, pelo menos a sua essência, assim como o Robert Jordan fez lá nos livros dele e o Brandon Sanderson continuou. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve também no canal e marca o sininho da notificação e também segue a gente nas nossas redes vizinhas lá no @MegaHeroOficial, tanto no Instagram quanto no Twitter, e vá lá também no www.megahero.com.br, que é o nosso hub de informações, onde a gente posta tudo, inclusive o nosso podcast, que quem sabe a gente não faça um podcast de roda do tempo depois, né? Mas com certeza eu vou fazer mais um vídeo depois quando lançar a série, comentando os 3 primeiros episódios que lançam lá em 19 de novembro, e a gente pode falar um pouco mais sobre a série e sobre o que vocês acharam. Obrigado, gente, nos vemos em breve e desperte o herói que é em você.